O ar da taiga siberiana, a menos 70 graus Celsius, não é apenas frio. Ele é um predador silencioso e onipresente. É um veneno que queima ao ser inalado, transformando a umidade dos pulmões em microcristais de gelo que rasgam os tecidos a cada respiração. O som da própria vida, ali, é o estalo seco do ar que se quebra. Esta é a fronteira onde a natureza não é apenas indiferente, mas ativamente hostil à existência humana. E é exatamente neste inferno branco que Helena Vassilievna, uma viúva de 73 anos, escolheu montar sua última e desesperada vigília. Este não é um frio que se resolve com casacos extras. É o frio que congela o combustível diesel, que transforma a borracha em vidro, que faz a própria madeira gemer e estalar sob a tensão da contração. Sobreviver aqui, dia após dia, exige uma disciplina monástica e uma resiliência de ferro forjado. Mas esta noite, o frio não é o único inimigo. O frio de fato trouxe seu aliado mais voraz. O gancho desta história não está apenas na temperatura que desafia a compreensão humana, mas no som que quebra o silêncio absoluto da planície congelada. O uivo. Não o lamento distante de um explorador solitário, mas o coro gutural de uma matilha que se move com intenção maligna. O som vibra na madeira antiga da cabana de Helena, um aviso inescapável de que a fome do inverno atingiu o seu pico, e eles sabem exatamente onde encontrar o último ponto de calor e carne viva em centenas de quilômetros quadrados. E Helena Vassilievna não é uma aventureira. Ela é uma guardiã. Sua cabana, construída por seu falecido marido, Boris, há mais de 30 anos, é um farol minúsculo de resistência contra a vastidão branca da Sibéria Oriental. Eles se embrenharam nessa reclusão na juventude, buscando uma vida de liberdade absoluta, longe das garras da sociedade moderna. Mas a liberdade na taiga tem um custo terrível, especialmente quando a velhice chega, e o parceiro que dividia o fardo jaz enterrado sob uma pilha de pedras coberta por neve perpétua, a poucos metros da porta. O relógio interno da cabana, um termômetro pendurado entre o fogão a lenha e a área de dormir, registrava o limite interno: 8 graus positivos, uma bolha de calor arduamente mantida. No entanto, se ela encostasse a mão na parede de pinho, a dor seria imediata, um lembrete físico de que apenas 4 centímetros de madeira a separavam de menos 70 graus, onde a exposição da pele significava amputação em menos de 30 segundos. O conflito é triplo: a idade avançada de Helena, a tirania da temperatura extrema e a inteligência calculista dos lobos. Nas últimas semanas, a pressão da matilha aumentou exponencialmente. O frio recorde do mês tinha dispersado suas fontes habituais de caça. Eles estavam famintos, desesperados e, o que é pior, organizados. E Helena podia ouvir o arrastar dos corpos pesados na neve, um som diferente do vento, mais deliberado. Era o som do cerco. O plano de sobrevivência de Helena dependia de 3 pilares: a fornalha, a comida racionada, principalmente peixe seco e conservas antigas de Boris, e o arsenal. Mas o pilar 1 estava vacilando: o estoque de lenha grossa. A única coisa que realmente mantinha a temperatura de forma estável estava perigosamente baixo. Ela havia sido forçada a queimar galhos finos e detritos, que consumiam rapidamente, exigindo que ela acordasse a cada hora para alimentar a fornalha. Cada abertura da porta da fornalha era uma pequena traição, permitindo que a frieza siberiana sugasse o calor do ambiente. Eles sabiam. Os lobos pareciam ter um entendimento instintivo da sua fraqueza. Há poucas horas, enquanto ela vasculhava o pequeno galpão anexo, que servia como depósito e câmara fria natural, ouviu o som inconfundível. Não o uivo, mas o latido seco e agudo que os lobos usam para a comunicação tática. Eles haviam descoberto a trilha mais fraca da cabana, a porta dos fundos, velha e deformada pela umidade e pelo gelo. A tensão estava construída sobre a promessa. Porque Helena, fisicamente frágil,
Não se rendia, buscando a misericórdia de uma morte rápida pelo frio, ou pelo menos tentando a caminhada insana de 400 quilômetros até a civilização. A resposta estava escondida sob um painel solto no chão, perto da fornalha. Uma caixa de ferro oxidada, pesada, que Boris a fizera prometer proteger com a própria vida. Não importa o que aconteça, Lyubi Maia. Não deixe que peguem o conteúdo. O que havia no conteúdo? Não era ouro. Metais congelam rápido. Não era comida. Comida apodrece. Era algo que Boris considerava mais valioso que a própria vida deles. E a obsessão dos lobos pela cabana parecia, de alguma forma inexplicável, relacionada. Não era apenas a carne que eles sentiam. Havia um cheiro tênue, algo metálico e quase sulfuroso que, ocasionalmente, era carregado pelo vento e que parecia incitar a matilha a uma fúria maior. O desenvolvimento da noite era uma lenta, mas implacável escalada de claustrofobia. E Helena se movia pela cabana como uma sombra, cada movimento meticulosamente ensaiado para conservar energia. Seus sapatos, feitos de pele de alce e preenchidos com musgo seco, mal faziam barulho no assoalho de tábuas. A única fonte de luz era a abertura brilhante da fornalha e o lampião a querosene, que ela mantinha na intensidade mínima. Ela se aproximou da janela, uma chapa de vidro triplo protegida internamente por pesadas peles de urso. Puxou a borda de uma das peles apenas o suficiente para permitir que um olho envelhecido, mas afiado, espiasse o exterior. A paisagem era de um azul aço aterrador, iluminada apenas pela lua crescente que parecia uma navalha cravada no céu. O gelo atmosférico pendurava-se em tudo, brilhando com um fulgor maligno. E no centro da clareira, onde antes havia apenas neve virgem, agora havia movimentos. Grandes sombras esguias, movendo-se com a graça predatória de fantasmas. Eram 7, no mínimo. O macho alfa, um lobo cinzento gigantesco com uma juba escura, estava parado, observando a cabana. Ele não uivava. Ele comandava pelo silêncio. Uma disciplina que aterrorizava Helena muito mais do que a selvageria desenfreada. Os outros se dispersaram, movendo-se em um semicírculo em torno da estrutura. Ela recuou, sentindo o suor frio na nuca. O medo era um luxo que ela não podia pagar. A cada minuto de hesitação, a temperatura interna caía. E Helena foi até seu pequeno arsenal. A espingarda Mosin Nagant de ferrolho, um artefato da era soviética, estava fria, mas bem lubrificada, apoiada na parede. Ela verificou o cartucho, inserindo mais 5 balas de latão. O cheiro da pólvora, mesmo antes de ser acionada, era um conforto. Havia também o machado de lenhador, que Boris havia afiado até parecer uma lâmina de barbear, e que ela posicionou perto da porta. A cabana não era indefesa. Boris havia projetado um sistema engenhoso de defesa externa. Havia armadilhas rudimentares, laços de arame escondidos sob a neve rasa, destinadas a quebrar as patas. No entanto, o frio extremo tinha tornado o metal quebradiço, e os lobos pareciam ter aprendido. Eles circulavam pelas bordas das armadilhas, farejando o perigo invisível. Houve um interrompus na progressão da tensão. O som não era um uivo, não era um arranhão. Era um som de impacto sutil e seco vindo do teto. E Helena congelou, o coração batendo descontroladamente, fazendo-a sentir momentaneamente o calor do seu próprio sangue. O telhado era feito de troncos sobrepostos e musgo, projetado para suportar o peso da neve, mas não para resistir a um ataque direcionado. Os lobos tinham descoberto que a neve acumulada criava uma rampa natural para o acesso. Um dos lobos mais jovens provavelmente havia saltado. E então, o silêncio novamente. Eles estavam testando as defesas, procurando a rachadura na armadura de Helena. Ela olhou para o teto, sabendo que, se a neve começasse a ceder, o frio invadiria a cabana com a ferocidade de uma maré. Este é o reengajamento da alma.
Esta não é apenas uma história de uma idosa enfrentando a natureza. É a história da obstinação humana contra a aniquilação total. E Helena é a guardiã de um legado e de uma promessa. E ela se recusa a se tornar apenas mais um esqueleto congelado na vasta tumba branca da Sibéria. Ela é a última vigia. Ela precisava de mais tempo. Tempo para queimar os últimos pedaços de madeira grossa. Mas a matilha estava impaciente. De repente, a porta de carvalho maciça, que estava reforçada por uma barra de ferro interna, vibrou sob um choque violento. Bam! Não era um arranhão. Era um golpe, pesado, coordenado, vindo do alfa. O corpo de Helena tremeu. Ela correu até o canto e pegou a tocha de querosene que mantinha preparada. O querosene era caro e valioso demais para ser usado como luz, mas como arma, era incomparável. O ar dentro da cabana se tornou denso com a antecipação. O cheiro de pinho queimado misturava-se com o cheiro metálico e frio que vinha de fora. Bam, bam. Os golpes eram repetidos, mais rápidos agora. Eles estavam tentando quebrar a dobradiça mais fraca, a que ela havia notado que estava ligeiramente solta na semana anterior, mas que não teve força suficiente para consertar. A madeira começou a ranger com um som de angústia. E Helena sabia que o tempo havia acabado. A rendição era impensável. Ela não estava lutando pelo último peixe seco. Ela estava lutando pelo segredo de Boris. Ela se ajoelhou e, com um esforço que fez suas articulações gritarem, ergueu o painel solto do assoalho. O chão estava úmido e frio, mas sob ele estava a caixa de ferro. Estava incrivelmente fria ao toque, tão fria que parecia sugar todo o calor de sua mão. Ela a puxou para fora, revelando a gravidade de sua situação. A caixa não era grande, talvez 30 por 40 centímetros. Pesava horrores. Boris, antes de morrer, apenas disse: proteja-a até a primavera. Então, o governo virá, não antes. E por Deus, se os lobos chegarem, mantenha-os longe dela. Eles a querem tanto quanto o frio me levou. A razão pela qual os lobos estavam dispostos a arriscar suas vidas contra a fortaleza de Helena não era apenas a fome. O cheiro metálico, o odor sulfuroso que ela sentia ocasionalmente, vinha da própria caixa. Algo dentro dela era, ironicamente, tanto uma atração quanto um repelente. Crack! A dobradiça finalmente cedeu. Não completamente, mas o suficiente para que a fresta de gelo entre a porta e o batente se alargasse perigosamente. Através dessa fenda, Helena viu não apenas o brilho azul da noite, mas os olhos amarelos, penetrantes, selvagens, inflamados pela fome e pela estranha obsessão pelo conteúdo. A cabeça do Alfa se inclinou. Ele não tentou entrar. Ele apenas a observou, como se estivesse medindo a distância e o último sopro de resistência humana. O que havia no conteúdo? E por que o governo estava envolvido? Esses eram os laços abertos da história, pendurados no ar gelado da cabana. Mas agora, o único laço que importava era o iminente fim da vida de Helena. Ela fechou a caixa, empurrando-a sob sua cama de palha. A tocha de querosene, acesa, crepitava ao seu lado. Ela pegou a Mosin Nagant. O metal era frio, mas a coronha de madeira era um familiar conforto. A cabana estava agora mergulhada em um silêncio total. O silêncio não era paz. Era a matilha se reagrupando para o golpe final. Eles sabiam que tinham encontrado o ponto fraco. E Helena, a viúva de 73 anos, vestindo trapos de pele de rena e segurando uma espingarda que mal conseguia levantar, moveu-se para a porta arrombada. Ela estava fria, exausta e aterrorizada, mas sua determinação era mais densa que o gelo que cobria a taiga. A noite chegou, e o confronto inevitável se materializou no brilho dos olhos amarelos na escuridão. O som de garras raspando a madeira é o último som que se ouviria antes do fim. Deixe seu comentário agora e diga: você aguentaria um único dia a menos 70 graus? A próxima parte será a defesa final.